gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Fórmula Jéssica e hoje eu vou falar com vocês sobre o GP de Silverstone, que aconteceu num final de semana muito triste para nós. Estou postando esse vídeo um pouco mais tarde que o normal, porque eu estava de luto, como provavelmente você também estava. É aquele luto de Copa do Mundo que a gente não aguenta mais. Triste, gente, triste, mas neste final de semana em Silverstone foi muito bom para os brasileiros que voltaram a brilhar e eu já vou comentar tudo isso para vocês, mas primeiro vamos embora falar dessa pista. A pista de Silverstone, muito clássica, com 5 km 891 metros, é uma das pistas mais longas do calendário, bem oposto do que é Mônaco, por exemplo, que é uma das mais curtas. A pista fica no meio do nada, a galera gosta muito de ir com motorhome e ficar na área de camping ali próximo. Está no calendário desde 1950, foi onde começou a Fórmula 1, é o berço da Fórmula 1 e por isso é onde os rumorezinhos de preferência por pilotos ingleses começam. São vários pilotos ingleses na categoria e sempre que o GP é lá, a gente tem aquela expectativa. E aí, quem que leva? Hamilton, que já ganhou 9 vezes em Silverstone, Norris, que ganhou no passado, Russell nunca ganhou, Berman acabou de começar na Fórmula 1, então também não ganhou, Lindblad como rookie estreando em Silverstone na sua casa, na pista inglesa. Então, vários pilotos aí britânicos para brilhantar a Fórmula 1 e deixar a FIA indecisa quem eles favoreceriam, não é mesmo? O recorde de velocidade em corrida ainda é de Max Verstappen, lá de 2020. E no último domingo tivemos 52 voltas de emoção. A gama de pneus usada foi a gama de pneus mais dura, C1, C2 e C3. E uma coisinha aqui para lembrar do ano passado, foi nesta pista que foi aquele bololô que o nosso Nico Hülkenberg da antiga Kick Sauber, atual Audi, esteve em seu primeiro pódio, um P3 em Silverstone no ano passado, depois de 15 anos correndo pela Fórmula 1. Durante o treino livre único foi unânime, todos fazendo coleta de dados com o pneu mais duro, o C1, e os melhores tempos desse treino já deixaram a gente com um gostinho do que seria a quali. Hamilton em primeiro, segundo Antonelli, terceiro Leclerc. E na quali sprint tivemos Hamilton com a pole position, deixando todos os fãs ali em Silverstone muito empolgados. Na tela para vocês a classificação completa da corrida sprint. Segunda colocação saindo Antonelli, seguido de Max Verstappen aparecendo aqui, ninguém acreditava, mas o homem saiu de P3. Leclerc, Russell, Norris, Piastri, Hadjar, Lawson, Lindblad, Gasly, Bortoleto, Hülkenberg, Colapinto, Sainz, Albon, Berman, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso e Stroll. Bortoleto novamente uma classificação tendo tempo melhor do que Nico Hülkenberg. Na sprint, mesmo com 17 voltas, vimos que teríamos muitos problemas com a questão do ioiô de novo, motor elétrico, aquela coisa toda, como tivemos aqui no GP da Austrália. O Red Bull e Audi seguem com muitos problemas na largada, isso matou a corrida do Verstappen, e por mais que o Bortoleto só tenha perdido uma posição na largada, o Nico Hülkenberg perdeu logo 4 posições. O final da corrida sprint, como vocês já sabem, somente 8 posições pontuam. Antonelli conseguiu a primeira colocação, então 8 pontos para ele. Para completar o pódio, tivemos Hamilton e Norris, os ingleses já fazendo a alegria da galera ali. Seguindo então os que pontuam: George Russell, Charles Leclerc, Verstappen, Piastri e Lawson. Vimos aqui que o George Russell não tá consistente em Silverstone. Eu não sei se era o nervoso por estar correndo em casa, se é o pacote de atualizações da Mercedes, o que estava acontecendo, que os resultados do George Russell não estavam tão próximos assim do Antonelli nesse início de final de semana. E a quali trouxe um nervoso a mais, porque o Russell teve um problema ali numa curva, passou direto, disse que nunca na carreira dele isso tinha acontecido, dele se perder naquela curva exatamente, teve que ir aos boxes e tiveram que consertar o bico, suspensão, tudo que precisava ali rapidamente para que ele conseguisse fazer um tempo durante o Q1 e seguir ao Q2. O que com o carro da Mercedes esse ano não é tão difícil, a não ser que eles não conseguissem consertar o carro, que não foi o caso, conseguiu fazer o tempo dele. Quem também estava com problema para engatar a sexta marcha era Gabriel Bortoleto, mas conseguiram consertar e ele voltou somente com uma chance de fazer uma única volta rápida e passou ao Q2. Antonelli conquistou mais uma vez a pole position. Na tela para vocês a grade completa da corrida. Primeira fila saindo com Antonelli temos Leclerc, seguido de Hamilton, Russell, Hadjar, Norris, Verstappen, Piastri, Lindblad, Lawson,
Bortoleto, Gasly, Hülkenberg, Bergman, Sainz, Albon, Bottas, Colapinto, Pérez, Stroll e Alonso. Bortoleto bateu na trave e ficou em P11 por muito pouco, apenas 6 décimos ele não passou ao Q3. Com esse resultado já sabíamos que viria aí um bom final de semana, uma boa corrida para o Bortoleto. Depois da eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo, nada como Gabriel Bortoleto fazendo uma boa corrida em Silverstone para deixar o nosso coraçãozinho um pouco mais animado e menos frustrado. E mesmo que você esteja de luto e triste pela seleção brasileira, não esquece de deixar seu like, se inscrever se você não é inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma notificação de vídeo, porque ainda teremos muitos resumos de corrida. O campeonato não tá nem na metade ainda e temos aí a reta final da Fórmula E para você acompanhar também aqui no canal. Não esquecem de enviar esse canal para outras pessoas que também gostam de corrida, também gostam de Fórmula 1, para que a gente possa aumentar a nossa comunidade e possa compartilhar uns com os outros os nossos achismos sobre a nossa querida Fórmula 1, Fórmula E e outras categorias de automobilismo que eu trago normalmente no Quarta Marcha. Falando especificamente da corrida, tivemos Alonso já parando ali na volta de apresentação, mas conseguiu religar sozinho o carro e largou do pit lane. Todos unânime largaram de pneus médios que tinham uma média ali entre 22 e 29 voltas para terem que ser trocados. Mas já no começo vimos vários pilotos tendo que trocar os seus pneus porque deram uma escapada para a brita e aí o pneu foi. Teve alguns carros encostando um com os outros ali no começo. Piastri encostou em alguém e o bico quebrou completamente, foi ao pit stop, trocou o bico. Para o Piastri a corrida já estava finalizada, já tinha acabado. Pontuação para ele ia ser muito difícil alcançar. Para quem via a McLaren ano passado, nessa altura do campeonato, disputando completamente o título, Piastri líder absoluto, quem diria que com esse novo regulamento eles iriam cair tanto. Hamilton também teve um falso start, né? Ele moveu ali um pouquinho antes do start da corrida, levou 5 segundos de penalidade, foi aos boxes, pagou a penalidade e mesmo assim teve uma corrida excelente. Tanto que a briga mais interessante dessa corrida era entre Verstappen, Russell e Hamilton, inclusive. Troca-troca ali de posições. Verstappen estava mandando bem demais, apesar do carro dele, ele reclamou demais desse carro, inclusive. Mas o Russell ali pelas tantas teve seu pneu furado e teve que ir aos boxes trocar o pneu, teve que abandonar essa batalha ali por enquanto e deixar o Hamilton e o Verstappen fazer a alegria dos torcedores, tendo aquela batalha particular deles que vem recorrente nas últimas corridas. Hülkenberg teve um problema novamente no carro, DNF para ele na volta 38, gerou uma bandeira amarela e então vários carros aproveitaram para ir ao pit stop, como eu já comentei com vocês várias vezes. Como a velocidade dos pilotos precisa ser diminuída durante uma bandeira amarela, eles aproveitam esse tempo para ir ao pit stop, porque eles gastam um pouco mais de 10 segundos para fazer essa parada em relação ao outro carro. E azar novamente para Antonelli, que foi aos boxes um pouco antes dessa bandeira amarela e já era a volta 38 quando o Hülkenberg aconteceu isso. O Antonelli na volta 36 foi aos boxes e em vez de trocar o pneu médio dele por outro pneu médio, trocaram por um pneu duro. Então, não sei aí qual muita lógica, talvez ele não tivesse mais conjunto de pneu médio, mas eu arriscaria, colocaria até pneu macio se fosse o caso para ele tentar garantir essa liderança. Mas quem ficou fora dos boxes durante essa bandeira amarela foi Charles Leclerc e eu até comentei, e agora? Vai ser uma estratégia ruim ou boa? O Leclerc tá garantindo a liderança ou vai perder a liderança porque ele não fez a parada neste momento? E se o drama já não era suficiente, o Antonelli começou a reclamar que tinha algo errado na suspensão dele. Ele saiu várias vezes da pista, ele não estava conseguindo controlar aquele carro, mas ele não queria desistir. Fiquei até impressionada com o menino e falou, não, eu vou até o final, vou dar um jeito. Perdeu várias posições, teve que voltar aos boxes um pouco depois e acabaram tirando uma peça que estava atrapalhando ali a aerodinâmica do carro, deixando ele muito instável. Voltou para a pista, melhorou, mas aquelas duas poucas voltas que ele teve esse problema na suspensão, ele saiu tantas vezes do traçado que ele levou uma punição de track limits de 5 segundos. E essa punição tirou dele qualquer chance de ponto. E por que eu falo isso? Porque o Max Verstappen teve novamente problema com a asa Macarena dele, o mesmo problema que ele teve no Q3 lá no GP da
Áustria, que se você não viu, vou deixar o link aqui pra você ver tudo o que aconteceu, o resumão do GP da Áustria, pra entender melhor do que eu tô falando. Ele teve o mesmo problema na asa, foi pra brita de novo e tava fora. DNF novamente pro Max Verstappen. Na semana passada, não foi durante a corrida, foi durante a classificação, que prejudicou ele demais, mas agora foi na corrida, brigou, xingou. Vocês sabem, né, gente? Max Verstappen ali brigando com a equipe por causa daquele carro. Isso não gerou um safety car virtual, gerou um safety car real. Todo mundo ali embolado, perto um do outro, muita gente foi para os pitstops, botaram o pneu macio, mas somente o Bortoleto tinha o pneu macio 00 mesmo. Todos ficaram ali enfileirados esperando recomeçar a corrida, deixaram os carros irem, passar os que estavam atrás, recuperar a volta que tinham devendo, né, que tinham sido ultrapassados pelo líder, e a FIA decidiu que não ia relargar. Eles simplesmente terminaram a corrida com o safety car. Leclerc estava com o pneu muito usado, as pessoas que estavam ali atrás dele poderiam ultrapassar ele, o próprio Hamilton poderia ter conseguido talvez ultrapassar o George Russell. Não dá para negar que o George Russell foi muito favorecido por esse safety car para não perder esse P2, que provavelmente ele perderia para o Hamilton. Antonelli também poderia ter saltado mais algumas posições à frente, talvez os 5 segundos de penalidade não fossem tão ruins para ele. Poderia ter acontecido muita coisa, gente. Uma única volta de largada com tantos pneus soft, né? Tantos pneus macios ali, enquanto outros com pneus muito velhos como o do Leclerc. Mas enfim, a FIA decidiu que ia acabar assim mesmo. Leclerc ganhou uma corrida, postou meme na internet do blá, 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 blá. Muito bom, vou até colocar aqui nos cortes provavelmente para vocês. Fizeram muita festa, né? Um pódio de Ferrari, gente, que maravilhoso isso, né? Seguido de P2 de Russell, P3 de Hamilton, 2 ingleses no pódio. E para completar os que pontuam, temos o seguinte: Lando Norris em P4, seguido de Isaac Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto e Pierre Gasly. Como vocês podem ver, melhor posição novamente para os carros da Racing Bulls, P6 e P7. E corrida boa demais para Gabriel Bortoleto, que largou em P11, chegou em P8, a melhor posição dele no ano até agora. Surpreendentemente, dando aquele alento que os brasileiros precisavam, mais 4 pontos para a Audi. A Audi totaliza 6 pontos, 2 do Bortoleto aqui na Austrália e 4 agora em Silverstone. Todos os pontos da Audi neste ano foram conquistados por Gabriel Bortoleto. É ou não é moral? Ganhando na qualificação do colega de time que tem o mesmo carro que ele, é a comparação que a gente precisa ter, e pontuando. E não posso deixar de falar também que neste final de semana houve a Drive Parade, que é quando todos os pilotos vão lá desfilar para os fãs presentes, e eles receberam carros kart de Lego. O Verstappen falou muito, disse que eles não eram palhaços para ficar ali brincando, mas depois estava lá brincando, rindo e batendo igual carrinho de bate-bate nos outros, e isso com certeza deixou a cabeça de muitos pilotos muito mais tranquilos ali, desfrutando, o que foi o caso do Gabriel Bortoleto muito provavelmente. Deu para ver que ele estava se divertindo muito nos vídeos, na live que ele abriu, nas brincadeiras com o Berman no final. Foi muito legal essa Drive Parade, inclusive o presidente da FIA estava também no carrinho, tentou passar pela brita, ficou encalhado, foi ótimo. E eu não poderia terminar sem falar de Rafael Câmara, que teve bons resultados na Fórmula 2 este final de semana, que também era final de semana sprint na Fórmula 2. Ele conseguiu apenas um P10 na sprint, que não pontua, mas foi pole position para a corrida principal, largou um pouco mal e conquistou apenas um P5 no final. Porém, resultado bom, consistente, mostrou que ele tá ainda na briga, e se continuar assim, conquistando pole position e quem sabe mais pódios, ele pode se aproximar mais ainda do líder do campeonato da Fórmula 2. Mas sinceramente, Tsolov tá mandando muito bem esse ano. Vamos ver se vai ter lugar pro Rafael Câmara na Haas ou se ele vai competir mais um ano na Fórmula 2 no ano que vem. Temos agora o final de semana de folga, que eu vou preparar o vídeo de Fórmula E das 2 últimas etapas da China para vocês, e voltamos com o resumão e análises do GP da Bélgica entre o dia 17 e 19 de julho. Obrigado por você que esteve até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!